Bem, o senador Cleitinho postou um vídeo aqui no canal do YouTube dizendo que olha o presente de Natal que o Lula acabou de dar para os bandidos. E ele fala de um assunto aqui, que é um assunto, inclusive, eu já estudei, já li bastante sobre isso, que é aquele decreto que foi emitido pela Presidência da República a respeito da atuação policial. De uma forma geral, tentar dar mais transparência à utilização e ao emprego de força pelos policiais. Além disso, o senador também critica que a saída temporária, que é um benefício que é concedido a presos que estão no regime semiaberto e que, na verdade, a autorização acaba sendo realizada pelo juiz das execuções penais, a partir daquela lista que a Secretaria Penitenciária encaminha. A Secretaria, o diretor penitenciário informa, os seguintes apenados cumpriram os requisitos. Aí o juiz é que decide se autoriza ou não a saída temporária daqueles indivíduos. São indivíduos do semiaberto, então já estão no regime de semi-liberdade. Vamos ver o que o senador fala para a gente poder repercutir esse assunto. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês, isso foi em Brasília. Em São Paulo, aqui ó, Cravinhos, Lindenberg e outros 30 mil presos vão para a saidinha em São Paulo. 30 mil presos. Tá lá agora no estado de São Paulo agora. E eu quero só mostrar um detalhe para vocês. Eu tô falando que 30 mil foi liberado. Agora deixa eu mostrar isso aqui que aconteceu, ó. Isso foi ano passado, tá? Mais de 15 mil presos não voltaram para a prisão após a saidinha. A unidade federativa com mais registros de abandono após a saidinha em São Paulo. Dado consta um relatório de informações. Vocês têm noção que mais de 15 mil na saidinha do ano passado não voltaram? Mais de 15 mil foram para a rua para quê? Para poder cometer crime, para roubar, para matar. Então para que serve essa porcaria de saidinha? Não serve para nada, a verdade é essa. Lá no Congresso Nacional nós votamos para acabar com essa saidinha. O que o Lula pegou e fez? Vetou. Então eu tô falando isso aqui, vocês guardem esse vídeo aqui, porque eles estão de saidinha agora, no Natal até, deve ser até o final do ano. Vocês vão ver a quantidade que não vai voltar e vocês vão ver a quantidade que vai cometer crime. Então compensa passar pano para essa bandidagem aqui? Compensa continuar dando saidinha para esses caras que vai lá e não volta? Vocês estão dando noção do que está acontecendo nesse país aqui? Guarda esse vídeo aqui e me cobra. Eles estão de saidinha. Se vocês tiverem de voltar depois do Natal ou depois do Ano Novo, vocês vão ver a quantidade que não vai voltar. Vocês vão ver a quantidade de matéria em jornais agora, mostrando a quantidade de crime que esses vagabundos estão cometendo. Então não compensa dar a saidinha para eles. Não adianta ficar passando pano para essa turma, não. Sabe por que eu estou falando isso? Olha o presente de Natal que o Lula está dando para a segurança pública do Brasil. Olha isso aqui, né? Está dando de presente de Natal para os bandidos, para os criminosos. Foi agora esse decreto. Agora, foi ontem. O governo publica decreto com regras para disciplinar o uso da força pelas polícias. Gente, ele quer disciplinar a polícia. Quer dizer, quem tem que ser disciplinado são os bandidos que não deveriam sair e estão de saidinho e a polícia ser disciplinada. Passando pano para bandido e mandando disciplinar a polícia para enfrentar os bandidos. Agora a arma é só se for o último caso. Aí eu faço uma pergunta, esses bandidos eles não têm arma não? Por que eles não tiram a arma dos bandidos em vez de tirar da polícia? Quer disciplinar a polícia para poder combater bandido e vagabundo? Que sentido que faz isso? Esse é o presente de Natal que o Lula está dando agora para a segurança pública. Está dando para os vagabundos de verdade, né? Esse é o presente de Natal para os vagabundos. Porque se a polícia, né, ficar disciplinada e não poder combater os bandidos, o que vai acontecer? É os bandidos que têm arma que vai para cima. Então é isso aqui agora, gente, esse decreto. O governo publica decreto com regras para disciplinar o uso da força pelos policiais. Quer dizer, os policiais agora vão ter disciplina para poder combater vagabundo. E tem jeito de ter disciplina para combater vagabundo, eles têm disciplina. E o Lula colocando essa turma tudo na rua, que eu falei para vocês, só em São Paulo, 30 mil presos. E como eu disse para vocês, o levantamento que fizeram ano passado, liberaram mais de 30 mil presos, e mais de 15 mil, metade, não voltou. Então compartilha esse vídeo para todo o Brasil aí. Vamos para cima, tamo junto. Bem, eu dei uma risada aqui pelo seguinte, né? Essa disciplina do uso da força, na verdade, ela está no Código Penal. Porque o uso e o emprego da força pelos agentes de segurança pública é ventilado pelo Código Penal. Você emprega a força se você estiver numa situação de legítima defesa sua ou de terceiro. Tanto é que não existe um estrito cumprimento do dever legal para empregar a força. Na verdade, a força ela é empregada em legítima defesa, porque aquele indivíduo oferece algum risco à sua vida ou à vida de um terceiro, ou à sua integridade física ou à integridade física de um terceiro. Eu li esse decreto do governo federal que trata sobre essa regulamentação, esse aprimoramento, e que vou falar a verdade,
aquilo não traz nada de novo. É absolutamente algo que já existe na legislação. Assim, chega a ser redundante. Ele não traz nada de novo. Por quê? Vamos lá, os agentes de segurança pública têm que ser, eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui soldado da Polícia Militar, trabalhei como soldado da Polícia Militar por mais de 6 anos, e vi na prática o nosso dia a dia como é difícil, de fato. Mas assim, as nossas condutas enquanto policial militar, a conduta enquanto policial militar, ela é orientada pelo Código Penal, ou seja, se aquele cometeu infração penal, você vai lá no Código de Processo Penal, prende em flagrante. Se houver um risco à sua integridade física ou integridade física de terceiro, você emprega força nos limites da proporcionalidade e da moderação. Está no Código Penal, são os requisitos da legítima defesa. E quem verifica, no fim das contas, se você agiu com legítima defesa ou se você cometeu algum excesso, vai ser o Poder Judiciário em última instância. Antes disso, o Ministério Público. Se o Ministério Público encontra na situação que o agente de segurança pública se excedeu, o Ministério Público pode oferecer a denúncia contra aquele agente de segurança pública e o Poder Judiciário é que vai dar a última palavra. Então não é Poder Executivo, não é Lula que vai regulamentar a autuação da força pelas polícias. O que estabelece a utilização de força ou não é lá no Código Penal. Claro, os agentes de segurança pública, a grande maioria são pessoas que agem com o bom senso, de forma intuitiva, observando a legislação, de forma absolutamente coesa. Aí, excepcionalmente, você tem casos de agentes de segurança pública que violam a legislação, cometem excesso. Mas isso não é só na segurança pública, qualquer área, dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo, as prefeituras do Brasil afora, dentro das auditorias, dentro dos hospitais, dentro das escolas. Onde tem pessoas, você tem violação da lei. Onde tem pessoas, você tem espaço ali para atos contrários à legislação, porque o ser humano, infelizmente, é assim. O ser humano, infelizmente, se ele não estiver sendo vigiado, se ele não estiver sendo o tempo todo ali realizado em relação a ele, uma análise da conduta dele, o ser humano pode praticar infração penal, pode praticar atos que violem a legislação. Então, o ser humano, enquanto não está sendo vigiado, né, enquanto ele tem a certeza da privacidade, a certeza da impunidade, ele pode se colocar em situação da prática de infrações penais. E a segunda coisa que o senador fala é em relação à saída temporária. Realmente, muita gente sai e não volta. Realmente há um problema e é um problema infeliz. Mas o que acontece? O cara que já está no semiaberto, ele já está num regime de semiliberdade. Se ele tem emprego, ele já está saindo todos os dias em trabalhar. Alguns estão estudando à noite, inclusive eu tenho aluno na faculdade condenado por tráfico que eu prendi quando trabalhava e o cara é aluno no banco de faculdade. Você já pensou um trem desse? Você tá ali, fulano de tal, eu lembro de tudo. Não, tu não foi preso por tráfico? Não, o cara é meu aluno na faculdade e foi preso por tráfico em uma atuação que eu participei. Mas porque faz parte do sistema de progressão de pena, né? O sistema de progressão de pena, o sistema aqui no Brasil se estabelece como ressocialização. Então, há vários níveis ali em que o indivíduo vai sendo ressocializado dentro do sistema para ele ter a tomada da sua liberdade. Então, posso criticar e falar, pô, os caras não voltam. A gente pode criticar, mas também dizer que não teria como conceder a saída temporária, então você também não iria autorizar mais o regime de semiliberdade, que é o regime semiaberto. Então, não tem mais progressão de regime. É muito difícil sintetizar uma crítica assim. Então, de certa forma, o senador tem razão ali, pelo menos eu vou concordar com ele, quando diz, pô, realmente muita gente não volta. Só que não tem como sintetizar assim, porque não sai na saída temporária só ladrão. Sai também aquele que cometeu uma embriaguez na direção. Sai aquele que cometeu um homicídio, né? Ah, mas você está falando de homicídio, tem que ficar preso, sim, tem que ficar preso, cumprir a pena que é estabelecida na lei. A pena é pequena para homicídio, infelizmente mas tem várias situações de crime de homicídio, né? Tem aquele cara que brigou com o outro e acabou matando. Ou seja, tem situações ali que existe, de fato, uma perspectiva de ressocialização. Tem aquele cara que matou o cara porque o cara cometeu uma brutalidade contra ele no passado. Então, todas essas pessoas saem. O que a legislação poderia fazer é o seguinte, ó, cumprimento de penas por determinadas infrações penais, os crimes hediondos, os crimes violentos, os crimes contra o Estado Democrático, por exemplo, pegar esses crimes e falar, não, esses crimes aqui não tem saída temporária, mas ainda vai ter a progressão de regime, não tem como evitar isso, né? Então isso é uma coisa de política criminal altamente complexa, não tem como sintetizar assim, o vagabundo tá saindo aí, ó,
O governo está liberando. Não tem como ser sintetizado dessa forma, meus caros. Se tivesse como sintetizar e resolver assim, já tinha resolvido, né? Nós tivemos uma série de governos ao longo da história e ninguém resolveu. Criminalidade não resolve. Desde que de Caim matou Abel, quando só existiam Caim, Adão, Eva e Abel, né? Pelo menos é uma leitura literal ali do livro de Gênesis. Desde que isso aconteceu, a gente tem as infrações penais sendo cometidas, os crimes violentos, os atos violentos sendo cometidos. Tá certo? Queria saber a sua opinião, se você acompanhou até aqui. Deixa aí o seu like nos comentários. Aliás, deixa o seu comentário e dê o like e se inscreve no canal. Forte abraço, valeu!